Aleluia! Você está feliz nessa noite? Amém? Glória a Deus. Não sei se você sabe, mas essa canção que nós acabamos de cantar é da nossa irmã Vanessa Reis. E eu não vejo a hora, irmãos, de nós estarmos aqui cantando todas as canções vindas dos nossos irmãos aqui da nossa igreja, compositores, cantores. Então, pela fé, vá gerando isso no seu coração, porque nós temos muitos dons, muitos talentos aqui nesta casa. O Senhor tem liberado espíritos de criatividade, canções que nasceram do céu, no coração de filhos amados de Deus desta casa. Então, que você possa ir gerando isso no seu coração em fé, orando por eles, e que nós estejamos aqui também intercedendo para que novos cantores e cantoras possam vir aqui ministrar os nossos corações através daquilo que o Senhor tem falado com eles. Amém? Hoje é uma noite muito, muito, muito feliz, de muita alegria. Nós estamos encerrando o ano e esse tema, é tão pontual. Aceleração e expectativa. Quem aqui, não gera uma certa expectativa quando vai chegando o fim do ano, já para o ano vindouro? Quem aqui que não começa a fazer alguns planos? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai meditar hoje. Nós estamos debaixo de uma palavra. E isso não é só para uma, duas pessoas. Isso é para a igreja do Senhor. Um tempo de aceleração. Não sei se você está conseguindo discernir este tempo. Mas, se você está ligado no céu, você já conseguiu entender que há um tempo de aceleração sobre a igreja, há um tempo de aceleração sobre as nossas vidas. E o que isso significa? Tempo de aceleração. Acho que estou falando de aceleração, eu vou dar uma desacelerada, Estou falando um pouquinho acelerada demais, estou muito no tema. Tem que dar uma desacelerada. E aí, irmãos, há alguns anos atrás, não sei, uns 10, 12 anos, foi quando eu comecei a compartilhar a palavra, e não é porque eu sou velha, é porque eu comecei muito nova. E lá naquela época, eu me recordo que todas as palavras que eu trazia para a igreja, ou na faculdade, ou no ensino médio, enfim, aonde eu levava a palavra, eu sempre contava das experiências das pessoas que eu ouvia, que muito me edificavam. Como o pastor Luciano Subirá, uma pessoa que sempre me inspirou muito no quesito de experiências com o Espírito Santo. Ana Paula Valadão e vários outros homens e mulheres de Deus que a gente conhece. E eu me lembro que todas as palavras que eu levava, eu contava as experiências que eu tinha ouvido deles e que me edificava, que eu ficava inspirada. E eu comecei a orar e falar, Senhor, eu quero começar a contar as minhas experiências. Porque parece que eu não tenho experiência com o Senhor, parece que eu só estou falando da experiência dos outros. E, ao mesmo tempo que aquelas experiências daquelas pessoas me inspiravam, me edificavam, me faziam querer crescer e chegar aonde elas chegaram, também me geravam um inconformismo de que, se está acessível para ele, está acessível para mim. Se está disponível para essas pessoas, está disponível para mim. Eu quero isso. E aí, caminhando com o Senhor, eu comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus. Mas eu entrei num lugar de não querer contar, de querer guardar para mim. O que as pessoas vão pensar? Parece que você está rotando espiritualidade, dizendo que você é a crente, a santa. Porque eu ouço Deus, porque eu vejo Deus, porque eu tive um sonho, porque eu tive uma visão. E eu comecei a me cercar de muitos receios. O que as pessoas vão pensar? Não, isso é para mim, é para minha edificação própria, Isso não é para ficar compartilhando de púlpito. E aí o Senhor falou comigo, mas não é você que tinha pedido para ter experiências comigo, para então compartilhar com as pessoas e poder edificar as pessoas, assim como você também foi edificado com a experiência de outras pessoas? Não é a própria palavra de Deus que, com a consolação que a gente um dia recebeu, a gente vai consolar outras pessoas? E por que eu poderia simplesmente começar a mensagem hoje e ir contando as minhas experiências? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu sei que, assim como eu, existem pessoas aqui que estão tendo as suas experiências com Deus, estão ouvindo o Senhor, estão vendo o Senhor, estão vendo o seu crescimento no Senhor e estão com medo de compartilhar. Não estão querendo contar. O que as pessoas vão falar de mim? Essas coisas espirituais a gente não conta, A gente guarda.
E eu quero dizer para você e te encorajar. Aquilo que o Senhor tem liberado sobre você não é só sobre você. É para que você, depois de passar o seu processo, possa também liberar sobre as pessoas da mesma consolação, da mesma alegria, da mesma experiência com o Senhor que você recebeu. Porque então você tem a autoridade para poder falar sobre aquilo. E é claro que nesse processo o Espírito Santo vai nos dirigindo. Para quem, quando e por que compartilhar. Existem algumas coisas que ainda não são tempo de compartilhar. E outras o Senhor autoriza, chegou a hora de falar. Então, essa experiência de andar numa vida de dependência com o Senhor, nos faz entender e discernir isso. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui cujas experiências com o Senhor remontam a 10, 20 anos atrás. Quando você se converteu, quando você foi batizado no Espírito Santo. E esta é uma noite que o Senhor quer te ativar, porque é para hoje, não é para ontem. O maná de ontem foi para ontem. Hoje tem um alimento novo para te sustentar. Você não vai ficar nessa próxima estação sendo nutrido por experiências passadas. O Senhor quer te dar experiências todos os dias. De todos os dias você poder dizer o que Deus falou hoje. E você ter o que contar. E você ter o que falar. É isso, é a proposta do Evangelho, é essa. É algo diário, não é algo de evento. Ouvi uma vez um pastor falar assim, eventos é evento. É uma coisa que você vem, experimenta e é muito bom, mas a sua vida com Deus não pode se resumir ao que acontece em programações coletivas apenas. Você precisa ter o que contar lá no seu quarto, lá no seu momento de secreto com Deus. Mateus 6, vá para o seu quarto, fecha sua porta e fala com o teu Deus que te vê em secreto, porque Ele te recompensará. Então essa é uma noite para você ser destravado nisso. E eu quero começar a palavra lendo o que Paulo nos disse em Romanos, no capítulo 12, verso 12. Que diz, vamos ler todos juntos? Alegrem-se na esperança. Mais uma vez. As pessoas, elas entendem esperança como algo um desejo que se espera. Eu tenho esperança que você vai conseguir esse emprego. Eu tenho esperança que o seu marido vai se converter. Eu tenho esperança que você vai ser curado. Eu tenho esperança que o Brasil vai ganhar na Copa. Não mais, né? Talvez na de 2026. Eu tenho esperança que o candidato tal vai ganhar. As pessoas costumam dizer e achar que esperança é algo que se deseja, pelo qual você espera. Só que a palavra de Deus nos diz que esperança é a alegria proposta por aquilo que se espera, mas que ainda não aconteceu. Uma vida de esperança é uma vida de alegria por algo, por coisas que ainda não aconteceram, mas que você deseja que aconteça. Porque se alegrar quando as coisas de fato acontecem, você não precisa nem ser muito iluminado para isso. Basta ter um mínimo de gratidão que você vai se alegrar quando aquilo que você gostaria muito que acontecesse, de fato, aconteça. Agora, a esperança proposta pela Bíblia é uma vida de antecipação. Uma vida em que você está alegre por coisas que ainda não aconteceram, como se de fato já tivesse acontecido. E aí, o mesmo versículo que fala de se alegrar na esperança, fala de perseverar na oração. Por quê? Porque, geralmente, as coisas que nós mais desejamos, as coisas que Deus tem para nós, elas passam pelo teste do tempo. E você vai precisar perseverar em oração. Porque geralmente elas não vêm automaticamente. E nesse processo de espera, é a esperança que te permite ter alegria. E o louvor não sabia que nós iríamos ler sobre este texto e tudo fala. Quando você está conectado com o céu, você vê Deus em tudo e para você tudo fala. E vocês observaram como que as canções que nós cantamos hoje foram alegres? A alegria é uma vida
Essa é a vida proposta pelo Senhor para nós. E por que eu preciso, gente, de perseverança? Porque muitas vezes nós vamos nos ver num cenário repetitivo. A gente vai estar se vendo de novo, mais uma vez, outra vez, vivendo uma mesma situação. E é muito difícil, não é mesmo, se alegrar, vivendo o mesmo cenário, outra vez. Entra ano e sai ano, a gente começou aqui falando que final de ano é algo que gera expectativa, mas também existem aqueles que final de ano não é um tempo muito bom. Porque você gerou expectativa e não aconteceu. Porque entra ano e sai ano e você está ainda naquela situação. E que difícil é se alegrar quando se está vivendo esse processo de repetições. E eu tenho buscado ter um pouco de cuidado com algumas generalizações. Dizem que toda generalização é burra, né? Inclusive essa. E quando a gente fala assim, se tem algo na sua vida se repetindo, é porque você ainda não aprendeu. E sim, isso é uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta. Nem todo cenário que se repete na nossa vida é porque a gente não aprendeu ainda. É porque a gente foi reprovado. Deus, Ele tem... Os pensamentos do Senhor, gente, Paulo diz, são inescrutáveis. Quem somos nós para dizer os propósitos do Senhor na nossa vida? Sim, em algumas situações existem coisas que estão se repetindo na sua vida, porque você insiste em não aprender. Mas essa não é uma verdade para todos. Quando a gente olha para o povo no deserto andando 40 anos, tinha maná, tinha coluna de fogo, tinha nuvem. Mas o povo... E, gente, como que eu me identifico com o povo de Israel no deserto? E isso não é um elogio e nem algo bom. Mas tem um pastor que diz assim que a Bíblia ela é um espelho. Você lê e você se enxerga. A Bíblia não é uma janela que você vê e enxerga o outro. Então, quando você lê a Bíblia e você está pensando demais nos outros, isso aqui está falando do fulano. Nossa, isso aqui é para o ciclano. Então, você está lendo a Bíblia com o espírito errado, porque você lê a Bíblia e ela te revela. E quando eu vejo o povo de Israel andando 40 anos ali no deserto e reclamando do maná, e reclamando que queria comer carne, que está com saudade das cebolas do Egito, eu olho para eles e eu falo, sou eu. Porque eu já fiz essa oração. De falar, Senhor, eu reconheço os seus milagres, eu reconheço a sua provisão. Eu vejo o Senhor fazendo muitas coisas na minha vida. Mas sabe, tem uma uva aí, tem um leite, tem um mel aí que o Senhor prometeu. E eu queria muito acessar isso logo. Eu te agradeço pelo maná, mas sabe, eu estou querendo entrar numa terra que mana leite e mel. Sim, tem a sandália aqui, que não se consumiu, mas é a mesma sandália. São 40 anos com a mesma sandália. São 40 anos vivendo os mesmos milagres. Eu quero algo novo. E nessas horas o meu coração é revelado. Da minha ingratidão. Da minha incapacidade de esperar os processos. Então eu olho para isso e eu vejo. Mas isso é algo meu. Eu costumo ter uma tendência de ser um pouco dura comigo mesma. E às vezes eu começo já a me repreender por fazer orações assim. Falo, meu Deus, me perdoa, mas é isso que eu estou sentindo. Me perdoa. E Deus é tão gracioso. Deus é tão maravilhoso que o amor dele nos constrange, é o que a palavra de Deus diz. E nos constrange mesmo. Porque aí Deus vira para mim e fala, minha filha, eu te entendo. É normal você estar sentindo isso. É normal. São tantas palavras de futuro. É tanta expectativa dessa terra aí, de descanso. São tantos anos ouvindo falar disso. Eu te entendo, é normal, mas não perca a alegria da esperança e não deixe de perseverar no lugar da oração. Então eu não sei como foi que o seu coração chegou aqui. Talvez assim, nessa dúvida entre, poxa, mas eu não estou sendo grato, mas ao mesmo tempo uma expectativa de um novo de Deus. E vai chegando o fim do ano, a gente começa, Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E que o Espírito Santo esteja sondando o seu coração, discernindo as suas intenções e motivações. E mostrando se de fato é uma ingratidão ou não. É algo natural do processo, porque sabe, nós somos humanos ainda.
Ainda tem essa humanidade aqui, essa alma que está num processo de santificação e que nos insiste em nos levar para um lugar de muitas vezes incredulidade, reclamações, murmuração. Lá em Romanos 5, 3-5, diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações. Sabe por quê que a gente se gloria na tribulação? Porque a gente sabe que a tribulação, ela produz paciência. E a paciência, ela produz experiência. E a experiência produz esperança. E essa esperança não traz confusão. É por isso que a gente se gloria na tribulação. Mas, Daíse, por que nessa de esperar, de aguardar das tribulações, dos problemas, dessa expectativa por algo novo que não chega, por que eu não consigo sentir essa esperança, essa alegria? Muito pelo contrário, o meu coração vai ficando cada vez mais endurecido, cada vez mais incrédulo. Porque você não está se alegrando na tribulação. A Bíblia diz: assim como o homem vê, assim é. Como você vê essa tribulação? Como aquilo que veio para te matar? Que você é uma vítima? Coitado de mim, eu vou morrer aqui nesse deserto. Eu não aguento mais. Ô céus, ô vida. Então sim, a tribulação não vai produzir em você paciência. Logo, não vai gerar experiência, tampouco esperança. Qual é a perspectiva que você está tendo para os seus processos, para as suas situações, para as suas tribulações? E eu não estou dizendo que não vai doer, que você não vai chorar, que você não vai para os pés do Senhor. Deus está doendo demais. Mas no meu espírito, eu me glorio nisso daqui. E eu sei que essas tribulações têm gerado na minha vida paciência. E essa paciência está gerando experiência. E essa experiência está gerando esperança. E essa esperança não me traz confusão. Tem gente aqui com a sensação de que está andando em círculos. Nossa, de novo, mais uma vez. E de novo, e parece que nada muda. Nada muda. Só que quem anda com Deus não anda em círculo, anda em espiral. Você até está andando em círculo, mas não é no mesmo lugar. É subindo nível, é subindo nível, é subindo nível. E tudo que eu planejei, acabou, morreu. E o que ele volta a fazer? O que ele volta a fazer, gente? Ele volta a pescar. Isso é um perigo da frustração. Quando a gente abriga a frustração no nosso coração, a gente volta a velhos hábitos, a coisas que a gente já tinha abandonado pelo Senhor, a comportamentos, a prática de pecados,
A gente volta a determinados lugares, a se relacionar com determinadas pessoas, a ter determinados tipos de pensamento e comportamento que a gente já não mais praticava, porque já tinha entendido que aquilo não era que o Senhor tinha para nós. Um outro risco da gente abrigar a frustração no coração é o que aconteceu com os discípulos em Emaús. A Bíblia diz que eles estavam tristes. Jesus havia morrido. E eles estavam andando pelo caminho, tristes, frustrados, e falando, e agora? Tudo que a gente acreditou. O cenário se repete, não é mesmo? E Jesus vem e começa a andar com eles. E Jesus vem e começa a falar desde Moisés, todos os profetas já tinham anunciado o que estava acontecendo. E eles não estavam entendendo. E então eles vão para casa e eles falam, não, Jesus não, porque eles não sabiam que era Jesus, né? Não, tá tarde, vem ficar conosco. E eles entram em casa. E só no partir do pão é que os olhos são abertos. Sabe por quê? Porque quando a gente abriga a frustração no coração, você pode estar num ambiente profético, você pode estar andando com Jesus, Deus está usando pessoas para falar com você, mas o seu coração está tão duro que você não consegue ver o que está aqui, ó. Porque você abrigou dentro do seu coração a frustração. E eu, naturalmente, eu me identifico muito com José do Egito. Porque eu sou uma pessoa bem sonhadora, assim, bem sonhadora. Né? Quem é da minha época vai lembrar daquele desenho Mundo de Bob, né? Quem já assistiu aí Mundo de Bob? Denuncia aí a idade. Então, Mundo de Bob. Então, eu sou essa, que sonho, que idealizo, que viajo mesmo. E eu acredito que foi algo que Deus colocou na minha vida. Porque eu entendo que Ele tem coisas grandes para fazer através de mim. Então, Ele me faz ver, assim, muito longe. E aí, nessa de ver coisas, de ouvir do Senhor coisas sobre o meu futuro. E, nossa, então eu não estou doida, né? O Senhor que está falando que vai acontecer. Então, ali eu gero expectativa. E aí você vai, gera expectativa e nada. Aí você vai, gera expectativa de novo e nada. Aí você vai, visualiza, olha aquilo, se vê naquilo dali e nada. E vez após vez, nada. Aí eu cheguei um dia para o meu marido e falei assim, Júnior, você quer saber? Eu acho que o erro é porque eu gero muita expectativa nas coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha parte ali, né? Continuo acreditando que Deus pode, Deus vai, porque se Ele disse, Ele vai fazer. Quando? Não sei. Mas eu vou fazer isso, Júnior. Eu vou parar de gerar expectativa. Eu vou parar de ficar tendo esperança nessas coisas. E nessas coisas, leia-se, nas promessas do Senhor para a minha vida. Porque essa frustração está me gerando muito desânimo, muita tristeza. Então, eu vou fazer isso. E eu entrei nesse lugar. Eu entrei num lugar de... Não, eu não vou gerar expectativa nisso. Vou fazer se vier... O que vier é lucro. Né? Tipo, se prepare... como é que eles falam? Deseje o melhor, mas se prepare para o pior. Algo do tipo, né? E eu vou fazer isso. Eu vou entrar nessa linha aí, porque aí eu vou sofrer menos. E aí eu tentei, irmãos. Eu juro que eu tentei. Só que isso foi acabando comigo. E eu virei para a Júnior e falei, eu não estou me reconhecendo. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que fica se cercando de cuidados para não sofrer. Eu não sou essa pessoa que tem medo de arriscar, porque não quer sofrer. Eu não sou essa pessoa. Isso está me fazendo mal. Quer saber? O custo dessa vida de autopreservação está me custando mais do que eu gerar expectativa e não acontecer e doer. Então, isso não é para mim. E aí eu fui para a palavra do Senhor. E aí eu entendi que não era nem para mim e nem para ninguém que está aqui. Lá em Lamentações 3:26 diz, o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Amém? Você pode ler isso. O melhor... Então, eu quero te encorajar com essa palavra. Se por acaso você também se vê nisso, eu não quero gerar expectativa, eu não quero ficar botando muita esperança nessas coisas, mas veja bem, se você tem uma palavra do Senhor, se você tem uma direção do Senhor,
você pode sim gerar expectativa. Porque às vezes as nossas frustrações é porque a gente gera expectativa em coisas que Deus nunca disse. Deus nunca falou, nunca prometeu. E aí a gente se frustra e bota na conta de Deus, porque não aconteceu. Então primeiro se sonda se aquilo que você almeja, deseja, de fato é algo que o Senhor tem para você. Mas se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra do Senhor, você tem tudo. E você pode sim viver uma vida de esperança, de expectativa. Amém? E sabe por que é normal essa sensação de desânimo, de apatia, quando a gente não vê aquilo que a gente tanto deseja acontecer? É o que está lá em Provérbios, gente. Provérbios 13:12, que diz o quê? A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o sonho cumprido é árvore de vida. Então é normal que quando você vê mais uma vez a sua esperança sendo adiada, o seu coração adoece, a sua alma se abate. É normal isso. Mas não é nesse lugar que você deve permanecer, porque essa é a sua alma, e nós não somos as nossas sensações. Isso é só para você entender que essa é uma resposta natural de uma alma que ainda está num processo de santificação. Mas aí a gente se abate, a gente se vê o nosso coração adoecido, mas a gente tem uma palavra, mas a gente tem uma promessa, a gente tem uma esperança, a gente tem um norte, a gente tem o Senhor, e a gente vai para os pés do Senhor, e lá nós somos vivificados, reanimados nessa esperança. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero ler o que está lá em Romanos também. 4, de 18 a 21. A promessa sempre vence a circunstância. A promessa sempre vence a circunstância. O maior exemplo disso na nossa vida é Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque ele, afinal, era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade. E ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que aquele que prometeu também era poderoso para cumprir. Amém? Há um tempo atrás a gente estava com um pastor, e esse pastor já deve ter seus 50 e poucos anos, a esposa dele, eu não me recordo muito bem, mas com certeza mais de 45, com certeza. Já tiveram 3 filhos, e eles estavam falando assim, nós estamos orando agora pelo filho da velhice, o nosso Benjamim. Eu olhei assim, eu falei, gente, tipo assim, comecei a fazer conta, né? Eu nunca vi alguém que já teve filhos, porque geralmente você vê, né? Alguém que nunca teve filho ficar orando. Alguém que já teve filhos, que já está numa idade avançada, orar para Deus dar o filho da velhice. O Benjamim. E aí eu falei assim, Senhor, é por isso que a gente pouco vê mulheres com 50 anos, com 45, com 46 engravidando, a gente não crê mais nisso. Quando a gente ouve alguém orando por isso, a gente se espanta e fala, que loucura, que é isso? Alguns milagres a gente não tem visto mais, porque a gente não crê que eles podem acontecer. E aí quando você lê que Abraão, gente, sabe o que é crer contra a esperança? Porque uma coisa é, assim, de repente eu tenho um diagnóstico, né, que diz que eu não posso ter filhos, eu tenho esperança que Deus pode, né, me fazer gerar. O homem tinha quase 100 anos. Sara também, não menstruava, velhos. Nunca ninguém tinha ouvido falar de alguém com 100 anos ter filhos. Então ele creu contra a esperança. Existem situações na sua vida que talvez você está assim, olha, humanamente, perspectiva 0. Nunca nem ouvi falar que alguém já viveu isso, que eu gostaria, que eu preciso viver. Então talvez o que você está precisando nessa noite é crer contra a esperança. Mas por que Abraão conseguiu crer contra a esperança? Porque ele tinha uma palavra. Ele tinha uma promessa. Então ele disse, o Deus que prometeu, Ele é poderoso para cumprir.
Então eu quero gerar isso no seu coração, se por acaso você ainda não tem uma palavra rema do Senhor para você, porque assim, palavras e promessas todos nós temos, está aqui. Se você não sabe quais promessas de Deus para sua vida, abre a Bíblia e você vai descobrir. Mas também existem aquelas palavras de Deus individualizadas, personalizadas, aquelas que Deus te insere no plano dele. Eu não estou falando só de propósitos gerais. Eu estou falando daquilo que de fato é a sua missão de vida, sabe? Aquilo que Deus idealizou quando Ele te fez. Aquilo que Ele espera para você. E talvez você está falando, mas eu não sei o que Deus espera. Então eu estou aqui para gerar esse inconformismo no seu coração. E você começar a buscar do Senhor. Deus, eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra para a minha vida. Eu quero uma palavra para 2023. Eu quero que o Senhor me direcione. Eu quero uma palavra do céu para a minha vida. Eu não quero mais andar por aquilo que eu vejo. Eu não quero mais andar pelas minhas sensações e percepções. Eu quero uma palavra. Porque a palavra do Senhor, ela vai gerando o chão que a gente pisa. É a palavra de Deus, que nos dá, sabe, essa certeza que você está no meio do nada, enxergando nada. O que te faz ter uma vida de esperança é porque você tem uma palavra. Porque se você não tiver uma palavra, quando chegar esse momento, você vai desistir. Você vai falar, não era isso para mim, eu entendi errado, eu acho, é para outro, não é para mim. Porque era algo que você achava que era seu. Então você precisa de uma palavra do céu para a sua vida, porque é ela que vai te sustentar, quando você não tiver nada mais para se apoiar aqui. Amém? Amém, glória a Deus. Eu lembro, quero contar uma experiência, que eu já contei para algumas pessoas, e que tem a ver com o que a gente está falando hoje, de expectativa, de aceleração. Fui fazer uma viagem para uma prova em Goiás, em janeiro desse ano. E aí estava lá no hotel sozinha e comecei a orar. E se você tem a prática, o hábito de falar com Deus, você consegue entender quando não é mais você que está fazendo aquela oração. Porque você já sabe, você já se reconhece como que você conversa com Deus. E você já entende quando que é o Espírito Santo que, assim, entrou ali e já não é mais você orando aquilo, é o Espírito Santo falando por você. E aí eu estava falando com Deus e começaram a vir vários textos bíblicos, várias histórias da Bíblia na minha mente. Como assim? Vários, assim, um atrás do outro. E ali eu orando, eu não estava nem orando por nada disso. Eu lembrei de Maria. Primeiro milagre de Jesus chega, Maria chega para Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho. E aí Jesus vira para Maria e fala, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. E aí Maria vira e fala para os servos, façam tudo que ele mandar. E aí Jesus faz o quê? Transforma a água em vinho. Ué, mas Jesus tinha dito que não era a hora dele. Aí ele foi lá e fez o milagre. Aí eu lembrei do rei Ezequias. Deus manda o profeta dizer, você vai morrer. E Ezequias, Deus, olha para mim como eu fui justo, olha o meu andar, naranã. Deus manda o profeta voltar, não tinha nem saído dali ainda. Volta e diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Aí comecei a lembrar de Deus com Moisés. Moisés é o seguinte, eu vou destruir esse povo e eu vou construir uma nova nação a partir de você. E aí Deus fala assim, e aí Moisés fala, Deus, o que as nações vão dizer do Senhor? Que tira o seu povo do Egito e mata no deserto? E aí Deus se arrepende e não destrói o povo. E ali eu fui lembrando de vários textos. Jesus falando com uma mulher que não era judeia. A salvação ainda não tinha chegado para os gentios. Jesus antecipa algo que ainda não era a hora de acontecer. E ali eu fui pensando em tudo isso. E veio o Espírito Santo me conduzindo na oração e dizendo, Deus, que haja no meu coração o mesmo que houve no coração de Maria, de Ezequias, de Moisés, que fez o Senhor antecipar promessas, antecipar coisas que não era o tempo de acontecer, mudar decretos que o Senhor mesmo já tinha lançado. Na hora que eu fiz essa oração, irmãos, a minha religiosidade, assim, meio que, eu quase repreendi a minha própria oração. Por quê? Porque eu fui ensinada a orar que Deus não antecipe nada na minha vida, porque eu não quero nada antes da hora. Só quando eu estiver pronta, Senhor. Só me libera, só abre a porta, só me deixa entrar quando eu estiver preparadinha, nem antes e nem depois, no tempo certo. E é assim que eu fui ensinada. Então, quando eu me vi orando, antecipe coisas, traga para mim coisas que estão lá no futuro, mude decretos que o Senhor tinha dito que não ia acontecer, para acontecer. Num primeiro momento, eu falei, nossa, mas
Essa oração está meio ousada, mas eu entendi que era o Espírito Santo. E ali eu fui fluindo. E me veio uma frase no meio da oração, que eu nunca tinha ouvido. Filhos mudam a agenda dos pais. E Deus falou isso comigo. Filhos mudam a agenda dos pais. Tem coisas que na minha agenda para você não era para acontecer agora. Mas você é filha. Eu vou antecipar algumas coisas para você. E eu, uau! Glória a Deus. Quando terminou aquilo, ele falou assim comigo. Você vai chegar em casa e em cima da sua mesa vai ter um relógio. E esse relógio, o seu marido vai te dar. E ele significa esse tempo de antecipação na sua vida. De aceleração. Naquela hora, mais uma vez, eu quase repreendi aquela palavra. Por quê? Porque eu já tinha pedido esse relógio para Júnior. E aí, em dezembro, eu tinha falado, amor, eu queria tanto esse relógio. E aí ele, meu bem, está muito caro. Não quer outra coisa, não vou comprar, não. Eu toquei, gente, tudo certo. Eu não vou ganhar um relógio. Eu já tinha parado de pensar nesse relógio. Quando me veio isso, de que eu vou chegar em casa, eu vou ver o relógio em cima da mesa, eu falei, espírito de consumismo, querendo vir aqui no meio da minha oração. Está repreendido. Gente, eu não estou nem lembrando desse relógio, Senhor. Se tem consumismo no meu coração, vaidade, apego a coisas materiais, está repreendido. É amém. Terminei, fui ouvir uma mensagem do Bill Johnson. E aí, essa mensagem é legendada, nunca tinha ouvido, botei lá. Bill Johnson começa a contar. Que ele é uma pessoa, é um pastor lá da Califórnia, da Igreja Bethel, e ele contando que quem o conhece sabe que ele é bem resoluto. Ele é uma pessoa que, na hora que ele fala, acabou. Ninguém muda o que ele falou. Todo mundo sabe. Isso é muito bom para algumas coisas e horrível para outras, né? Então, quando ele fala algo, é aquilo e pronto. E ele estava numa confraternização da família, e a filhinha dele, todo mundo sabe que ele não dança de forma alguma. Todo mundo sabe, nem no espírito ele dança, nada. Chegou a filhinha dele e falou, papai, dança comigo. Aí ele foi, quando ele olhou, ele estava dançando com a filha dele. E ele falou, gente, cadê aquele homem resoluto, aquele homem que sabe o que quer, que não dança? E aí ele vai e fala assim na mensagem, filhos mudam a agenda dos pais. Eu falei, uau, Deus quer falar comigo? E ele começou a falar sobre exemplos dos filhos dele, coisas que ele planejou fazer, e ele antecipou, e ele mudou. Coisas ruins e boas. Você planejou uma viagem, seu filho ficou doente. Filhos mudam a agenda dos pais. Você planejou dar um presente de aniversário para o seu filho, mas você viu a expectativa tanto dele que você teve dó e resolveu antecipar e deu logo presente antes do aniversário. Filhos mudam a agenda dos pais. E ele começou a falar sobre isso. E ali eu me enchi de fé. Beleza. No outro dia eu fui fazer a prova. Estava lá, a prova era de tarde, eu estava ouvindo o culto ao vivo da Igreja Comunidade das Nações, lá em Brasília, do JB Carvalho. E aí, era um outro pastor falando, e eu sentada na porta da sala, ouvindo no fone, na hora que eu abri, que estava acontecendo o culto online, o que o pastor falou, gente? Filhos mudam a agenda dos pais. E ele falando lá, decrete isso na sua vida, filhos mudam a agenda dos pais, você é filho de Deus. Deus vai antecipar promessas na sua vida. E ali eu fui ouvindo, eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo. E ali aconteceu tanta coisa naquela viagem, que eu fui chegar em Linhares com o Júnior, 5 da manhã, e eu nem lembrei de relógio, gente. No outro dia, quando eu acordei, que eu olhei para a mesa, que eu vi o relógio, eu falei, Júnior, Deus me falou que você ia me dar esse relógio. Ele não entendeu nada. E ele estava exatamente como na minha visão. Ele não estava embrulhado, ele não estava nada. Ele estava ali em cima da mesa. Do jeitinho ali, na sacola e tudo. E ali, de tempos em tempos, o Senhor me lembra isso. E esses dias, eu orando com o Senhor, eu falei, Deus, o Senhor disse isso para mim. Filhos mudam a agenda dos pais. O Senhor disse para mim que o Senhor estava antecipando promessas. O Senhor disse para mim que o Senhor estava determinando decretos, coisas que o Senhor disse que não ia fazer na minha vida, o Senhor tinha mudado. Só que eu não estou vendo essas coisas acontecerem. Assim, eu creio que já está acontecendo. Porque se o Senhor disse, é verdade. Então, assim, o erro está sendo em mim. Eu não estou vendo. Mas eu quero ver. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Eu comecei a orar. Abre os meus olhos. Eu quero ver. Eu quero ver isso que já está acontecendo. Já é uma realidade. Me permite ver. Aí eu abri os olhos na minha casa e tinha uma aranha andando, assim, bem na altura da minha visão. E na hora que eu olhei para aquela aranha, assim, a distância, do teto até onde eu estava sentada era bem grande. E ela estava andando assim, para cá, para lá, para cima, para baixo. Aí
Eu fiquei olhando para aquilo e Deus falou comigo assim, a resposta para essa oração não vai ser que eu vou abrir os seus olhos para ver. Eu estou te permitindo não ver, porque eu estou te treinando a caminhar por aquilo que você não vê nos olhos naturais. Eu estou te permitindo caminhar por visão e não por vista. Então, eu não vou permitir você ver o que está acontecendo. Mas eu quero que você continue caminhando, crendo, mesmo sem ver. Está vendo essa aranha? Você não está vendo a teia. E eu não estava. Ela está se movendo por algo que quem está fora não vê. Mas ela está andando, se movendo. Por quê? E aí Deus está falando comigo, você tem uma palavra. Ande sobre essa palavra. Essa palavra é o chão que você caminha. Ah, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver. Você precisa crer. Vá, continue, crendo, caminhando. Você tem uma palavra. Isso basta. Eu falei, glória a Deus. Amém, Senhor. Não preciso ver mais nada, não. Tá bom. Se o Senhor falou, eu acredito. E eu acho que tem pessoas aqui que nessa noite estão assim. Olha, eu tenho promessas, eu tenho palavras, mas eu não estou vendo nada disso acontecer na minha vida. Na verdade, parece que isso está bem longe de acontecer, pelas probabilidades. E Deus está dizendo para você, eu estou te treinando a se mover por aquilo que você não vê. As pessoas também não veem, e está tudo certo. Elas não estavam lá quando Deus falou com você. Elas não estavam lá quando você ouviu de Deus. Mas você tem uma palavra. E isso basta. Você não precisa ver. Só precisa caminhar por ela. A palavra de Deus para nós hoje é o que João diz em Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, eu mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Você vai ouvir uma música agora. E eu gostaria muito que você se permitisse ouvir o Senhor falando com você. Paulo diz que nós estamos, neste momento, assentados nas regiões celestiais com o Senhor. O convite do Senhor essa noite é: sobe aqui para o céu. Vem ver o que eu estou vendo daqui de cima. A sua perspectiva vai mudar. Você está olhando muito com o olhar da terra. Sabe por que esse desânimo, essa frustração, essa apatia? O seu olhar está muito nas probabilidades. Feche o seu olho, ouça o Senhor falando com você essa canção. Sente-se aqui, veja a vista daqui, tudo está sob o meu olhar, agora é só você me entregar. Sente-se aqui, veja a vista daqui, tudo está sob o meu olhar, agora é só você me entregar. Dias tão lindos e belos estão se aproximando a mim, meu coração. Eu intervirei por você. Dias tão lindos e belos estão se aproximando a mim, meu coração. Eu intervirei por você. Eu me moverei em teu favor, meu filho. Vem sentar comigo, vem ver a vista daqui, onde eu não vejo confusão, onde eu vejo tudo, está tudo bem. Está tudo bem.
Lá do céu, Ele não vê confusão. Lá do céu, o que Ele vê é um propósito perfeito para a sua vida. E está tudo dentro do controle dEle. Ele te vê. Ele não te perdeu de vista. Entrega isso. Entrega isso ao cuidado do Senhor. Teve uma prova que eu fiz e eu tinha acabado de corrigir essa prova e eu vi que eu tinha reprovado. E eu fui, sentei na sala do hotel e eu falei, botei essa música. E eu falei, Deus, me mostra o que o Senhor está vendo aí de cima, porque o que eu estou vendo aqui de baixo é só reprovação, é só improbabilidade. Me mostra o que você está vendo, porque com certeza o que você está vendo não é o que eu estou vendo. E eu fechei os meus olhos e fui ouvindo essa canção, E Deus me deu uma visão. Eu me vi de farda do exército. E aqui tinha uma placa dourada. E tinham muitas condecorações, muitas. E na placa tinha o meu nome. E o meu nome era indesistível. E Deus falava comigo, é assim que eu estou vendo daqui de cima. Quem disse que você reprovou? Você está aprovada. Está mais uma condecoração aqui para você. Você é indesistível. Você não desiste. Essa é a mensagem que você carrega. Você não para diante da porta fechada. Você continua, você persevera. O mundo diz que a aprovação é uma coisa. Deixa eu te ensinar o que o céu diz do que é ser aprovado. Deixa eu te ensinar o que o céu diz do que é ter uma família bem-sucedida. Deixa eu te ensinar o que o céu diz sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Você está ouvindo demais o que o mundo diz. Seus conceitos estão muito contaminados com a filosofia dessa vida. Sobe para cá. Tem uma visão aqui de cima. Tem uma perspectiva aqui do céu para você, para sua casa, para seu futuro, para 2023. E eu quero te contar. Sobe para cá, porque eu quero te anunciar as coisas que estão por vir. A palavra do Senhor para você esta noite é o que está em Jeremias 31:17. Há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor. Jeremias 31:27. Está chegando o dia, diz o Senhor. Provérbios 23:18. Certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Não falhará. Você recebe essa palavra sobre a sua vida, sobre o ano de 2023, a esperança para você, a esperança para sua casa. Essa é uma noite de esperança. Esperança. Você pode ficar de pé. O convite do Senhor é: sobe para cá. Vem ver o que eu estou vendo. O que você está vendo não é o que eu estou vendo aqui do céu. Existe uma expectativa, existe uma perspectiva sobre tudo isso na sua vida diferente. Vem cá ouvir de mim sobre o seu futuro. Vem cá ouvir de mim sobre a sua família. Vem cá ouvir de mim sobre o seu ministério, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Vem cá ouvir de mim. E nós cantamos uma canção. Eu tinha pensado nela, mas falei assim, não vou pedir não. E aí o louvor foi e cantou. E nós vamos encerrar este momento cantando isso. Não se frustrarão os planos de Deus para a nossa vida. Não se frustrarão. Sabe, o mar está agitado. As ondas estão agitadas. Você consegue fechar os seus olhos naturais para ver com os olhos do coração? Paulo diz que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Você consegue, porque muitas vezes o que está te impedindo de ver é porque você está com o olho aberto demais. Fecha os olhos naturais para você conseguir enxergar com os olhos da fé o que está acontecendo. O mar está revolto, tem tempestade, mas o Senhor está vindo. O Senhor está andando sobre o mar e Ele está vindo na minha direção. Ele está vindo. Ele está vindo.
não se frustrarão. Não se frustrarão os planos do Senhor para a nossa vida. Os planos do Senhor para a sua vida em 2023. Não se frustrarão. Daís, eu não sei quais são os planos do Senhor para 2023, mas eu quero descobrir. E eu quero te convidar a dar um passo de fé. Eu quero te convidar a dar um passo de fé e a vir aqui e dizer: Deus, eu não quero entrar no ano de 2023 sem uma palavra do Senhor, específica, pontual, para a minha vida e para a minha casa. Deus, eu quero ouvir do Senhor. Eu quero entender o que o céu está falando para mim. Eu quero uma palavra para 2023. Eu quero uma palavra específica para a minha vida. Eu não aguento mais andar sem ter uma palavra do Senhor. Eu preciso de uma palavra para me mover. Vem aqui. Este é o lugar. Um lugar de alinhamento do céu com a terra. Este é o lugar de receber pensamentos, insights, ideias, planos, projetos do céu. Eu quero convidar você que está com seu coração adoecido pela espera. Está desanimado. A espera está te frustrando. Sabe, o seu coração está abatido demais. No seu espírito você sabe, mas a sua alma hoje, ela está abatida. E ela precisa receber um ânimo de parte do Senhor. Deus, eu creio que os seus planos não se frustrarão. E a nossa oração vai ser que o Senhor ministre na sua alma essa verdade, trazendo a alegria da esperança, a alegria da esperança. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, oh, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo.
sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Nós estamos cantando aqui que Ele é o Senhor do tempo. Eu quero liberar uma palavra para algumas pessoas que estão aqui. Parece que está tarde. Parece que os anos já se passaram. Na minha expectativa, eu já estaria vivendo essas coisas na minha idade. Tem gente com uma sensação aqui de atraso, um delay. Algumas coisas já deviam ter acontecido. O Senhor está fazendo com que o tempo, que até hoje na sua vida foi um senhor, se torne um servo. Aleluia. Ele está para te servir. E os planos do Senhor, os sonhos do Senhor, tem um tempo perfeito. Ele faz tudo ao seu tempo. Aleluia. Aleluia. Faça um pacto com o tempo, uma amizade com o tempo. Para de lutar com o tempo. Ele não é seu inimigo. E o Senhor é o Senhor do tempo. E Ele é o que Ele vai remir todo o tempo. E existem coisas que poderiam demorar muitos anos, que vão acontecer de repente. Deus, eu oro pelos teus filhos nessa noite. Uma noite de esperança, uma noite de expectativa, uma noite que o Senhor está liberando sonhos, uma noite que o Senhor está renovando a alegria, a fé. Eu oro por aqueles que estão nos ouvindo neste momento e por aqueles que vão nos ouvir em qualquer outro momento. O mesmo Espírito, poder e unção que aqui está operando, os encontre aonde eles estiverem. Deus, eu oro para que ainda no ano de 2022, o Senhor libere e entregue uma palavra do céu para aqueles que estão desejosos de ouvir da parte do Senhor o que o Senhor tem para a vida deles. Eu oro por aqueles que estão cansados, desanimados, o coração está abatido, a alma, as forças, a alegria. Eu oro por uma unção de alegria, uma alegria que não é circunstancial, uma alegria que vai fazer com que os teus filhos saiam daqui renovados, com a esperança renovada, restaurada. Deus, eu oro para que ainda em 2022 o Senhor possa liberar muitos de repentes sobre pessoas aqui nesta casa, pessoas com uma sensação de atraso. Você, homem, sabe, você olha para a sua vida e você fala: eu achei que nessa idade eu já conseguiria sustentar a minha família com uma melhor dignidade. Eu vejo instabilidade, mas essa idade no mercado de trabalho, sabe, uma sensação de atraso. Em nome de Jesus, que você faça uma amizade com o tempo nesta noite, que você busque entender da parte do Senhor os bons planos de Deus para a sua vida, para a sua casa. As circunstâncias não mudam a sua identidade. Você é o cabeça da sua casa, o provedor, o sacerdote, e Ele vai te fazer romper nesta palavra. Busque do Senhor uma palavra. Não entre em 2023 sem entender do Senhor o que Ele tem para a sua vida, porque é essa palavra que vai te permitir continuar vivendo por visão e não por vista. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor em agradecimento por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Aleluia!